Se você é um freelancer criativo, ou seja, videomaker, editor de vídeo, design, social media, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como que você deve precificar o seu serviço de maneira profissional. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque isso é uma das coisas que mais colegas de profissão vêm me perguntar. Cara, como que você precifica? Como que você faz? Como que você dá o valor, o preço do seu serviço na sua edição de vídeo, seu videomaker? Então, quanto que você cobra? Como que você faz para cobrar? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, uma aula completa de como você faz isso de maneira profissional. Tá? Agora tá dividindo a tela aí, tô aqui com a minha colinha, e a gente precisa entender algumas coisas importantes. A gente tem que olhar para o nosso trabalho e pensar como uma empresa. Cara, é o meu negócio, então como que uma empresa profissional faz? Como que uma empresa faz? E tendo isso, a gente consegue se profissionalizar. O nosso serviço, ele tem uma barreira de entrada muito pequena na parte operacional. Então, às vezes com tutoriais do YouTube, a pessoa aprende a fazer uma arte, aí vira um designer. As pessoas conseguem aprender ali as técnicas de maneira rápida e já começar a prestar esses serviços. Só que aí falta essa parte da profissionalização. Se você usa isso como para fazer uma grana extra, beleza, não é você que eu quero falar. Quero falar com a galera que trabalha com isso, quer viver disso, gosta de trabalhar com isso, que eu gosto de trabalhar com vídeo, eu gosto de produzir vídeos. Então, como eu gosto disso, eu preciso me profissionalizar para eu conseguir viver disso aqui. Isso aqui, conseguir bancar os meus custos ali. Então, como que a gente faz isso de maneira profissional? Esse é um vídeo bem completo, então fica comigo até o final. Ele vai ser longo, pega o papel, a caneta para anotar. E no final, se ficar comigo até o final, eu vou deixar um presente para você, beleza? E também, se você puder se inscrever no canal, hypar o vídeo, deixar o like, comentar alguma coisa, para poder o YouTube entender e entregar para mais pessoas, eu vou ficar muito grato, que esse canal aqui existe porque eu sinto que a nossa comunidade, profissionais criativos, a gente precisa se profissionalizar. Tá faltando profissional no mercado. Então, vamos lá, agora recados dados, vamos lá. Então, o que a gente precisa entender já de cara? O que é caixa? O que é lucro? O que é margem de lucro? Tá, isso aqui é margem de lucro. O que é prolabore? Tá, vamos lá. Caixa você já deve saber, né? Você já deve ter ouvido falar, isso é bem comum. É tudo que entra na sua empresa, tudo que entra de dinheiro para você. Então, tudo que você recebe de dinheiro dos seus freelas, isso é o seu caixa, tá? Lucro é tudo que sobra depois que você paga custo fixo e custo variável, tá? Geralmente, você não conta com isso aqui, que eu vou explicar para você o que é. Depreciação. Sei que é difícil de entender a letra aqui, mas vamos seguir. Então, caixa, todo o dinheiro que entra. Lucro é o que sobra de grana depois que você paga seus custos fixos, que eu já vou explicar o que é, e seus custos variáveis. Margem de lucro nada mais é que a gordura em percentual que você define ali para o seu projeto. Aqui é interessante eu já explicar para vocês que isso aqui é a gente que define, né? Então, geralmente tem que ser acima da Selic, para fazer sentido. Então, a Selic hoje está 15% ao ano, tem que ser acima de 15%. Tá? E você vai definir isso de acordo com o seu cliente. Então vamos lá. Clientes que aceitam margens maiores são clientes B2B, ou seja, se você está prestando serviço para uma empresa, então empresas, né, CNPJ, empresas grande porte, né? Até médio e pequeno porte também entra nesse aqui, dependendo de onde essa empresa também está localizada. Localização também é importante. Local. Por que é importante o local? Você entende que clientes... Para ficar mais fácil isso aqui, vamos pegar um exemplo aqui de uma padaria. Uma padaria no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, capital, e uma padaria... Vou falar numa cidade aqui que eu conheço. São Gonçalo. Se você é do Rio, você vai entender. Rio Capital, você entende que o valor que você vai cobrar para uma padaria que está no Rio, no centro de uma grande cidade, de uma capital, na capital de um estado, não vai ser o mesmo preço que você vai cobrar em São Gonçalo, que é uma cidade do interior, do subúrbio. Então isso influencia na definição da sua margem. Porque pensa comigo, cara, não tem como eu cobrar, vamos supor, um institucional, vou fazer um vídeo institucional, 15 mil, cheguei nesse valor, um exemplo, tá gente? Cheguei nesse valor de 15 mil para padaria no Rio Capital. Se eu cobrar 15 mil para padaria em São Gonçalo, esse cara não vai pagar. Esquece. Esse cara aqui não vai pagar esse valor. 15 mil. Não vai. Então, quando você for definir a sua margem de lucro, você vai ter que levar isso em consideração. Quem é o seu cliente? Então, se você está prestando serviço que é para uma pessoa física, por exemplo, um nutricionista, você vai cobrar um valor X. Se você está prestando serviço para uma clínica de saúde, é um outro valor. Beleza? Então, essa margem de lucro aqui, você define de acordo com isso aqui, tá? Então, margem menores são esses clientes. Pessoa física, que é direto para o consumidor final, né? B2C que a gente fala.
Se você quiser buscar o termo certo, é B2C, quando você já vende para esse cliente final. E B2B é quando você está vendendo ali business to business, né? Caralho, arrebentei no inglês agora. Beleza? Então, esses daqui geralmente aceitam margens maiores. Por quê? Porque eles têm margens maiores para o cliente final deles, né? Então, eles aceitam margens maiores. Então, de 30%, já para definir aqui para você, para te ajudar, de 30% a 50%. Esses clientes aqui B2B. Agora, B2C, né? Essa galera mais local, ou região mais do interior e tudo mais, tu pode botar aí de 15 a 25. Claro que quem vai definir isso é você. Você só tem que levar isso em consideração na hora que for definir. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou trocar aqui a cor só pra gente... Vou botar o amarelo. Só pra gente continuar. Prolabore. Sei que a letra aqui é horrível, mas vamos lá. Isso aqui nada mais é que seu salário. Como assim meu salário, filho? Seu salário. Você tem que... Lembra que o canal aqui é para ajudar a gente a pensar como empresa. Se a gente pensa que o nosso serviço, o nosso trabalho é uma empresa, a gente tem que definir um salário pra gente, né? Que vai cobrir ali nossos custos, certo? Quando você define esse salário, ele vai entrar aqui como custo fixo da sua empresa. Entendeu? Então a gente vai se separar. Vai ter o Felipe, videomaker freelancer, e vai ter o Felipe, pessoa física, e a pessoa jurídica. Vamos dizer assim, porque agora eu tô pensando eu aqui como uma empresa, tá? E esse salário ele entra como custo fixo. E o que é custo fixo? Custo fixo é que, independente se você... Aprende essa porra, anota aí. Independente se você vai ter cliente ou não, projeto ou não para trabalhar no mês, você vai ter que pagar essa porra. Então é custo fixo. Tu vai ter que pagar. Então o que entra custo fixo? Por exemplo, luz, água, aluguel, assinaturas. Exemplo, eu tenho a Adobe, né? Tem Adobe, então eu tenho que pagar lá a assinatura da Adobe. Então, isso tudo entra como custo fixo. Então, tu vai ter que listar isso, tá? O que entra como custo variável? Anota essa porra que isso é importante você saber a diferença. Pra você parar de pagar pra trabalhar, porra. Presta atenção. Custo variável é aquilo que ele vai aumentar, esse custo só vai existir, esse custo só vai existir se você tiver projeto. E se você tiver muitos projetos, esse custo aumenta. Se você tiver poucos projetos, esse custo diminui. Por exemplo, pra gente aqui, pegando aqui o cenário como eu, filmmaker, videomaker, a gente tem que se deslocar para ir gravar o nosso cliente. Esse custo de deslocamento, eu uso um Uber. Isso aqui é um custo variável. Por quê? Se eu tiver muitos projetos onde eu tenho que ir fazer a captação, é muito Uber que eu vou usar. Então esse custo do Uber aqui, ele vai aumentar de acordo que aumenta o meu número de projetos no mês. Então custo variável é isso. Esse custo só vai existir se a gente tiver serviço. Se a gente não tiver serviço, esse custo não existe, tá? Pegando um exemplo mais simples, custo variável seria a farinha do pão, lá que a padaria tem que fazer, a gente tem que fazer pão. Se a gente está vendendo muito pão, a gente tem que comprar mais farinha. Então, um custo variável, que é diferente do aluguel lá da onde está a padaria. Se ninguém comprar pão, se não vender pão, tem que pagar o aluguel. Foda-se, entendeu? Então isso aqui é custo fixo, custo variável. Você pode pensar, mas a luz não vem. A luz é variável, porque ela não vem certinha todo mês. No mês que eu usar mais luz, vai vir mais caro. Não tem nada a ver com essa porra. O ideal é você pegar uma média do que você gasta ali de luz no ano, todos os meses, no valor fixo. Para você não fazer merda. Custo fixo e variável é aquela definição que eu falei. Aprende essa porra. Custo fixo é aquilo que tu tem que pagar, mesmo se não tiver serviço. Custo variável é aquilo que você paga de acordo com o que você vai produzindo, que você vai prestando serviço. Beleza? Então com isso aqui a gente acabou. Caixa, lucro, margem de lucro, prolabore. Beleza. Custo fixo, custo variável também já foi. Isso aqui eu acho que é onde mais a galera peca, que é depreciação. Todos os equipamentos que você usa, né, principalmente a gente que é editor de vídeo, filmmaker, designers, fotógrafos, cada clique que você dá lá para tirar foto lá das fotografias, seu material de trabalho, que é a câmera, ele tá morrendo, tá? Então, o custo de depreciação nada mais é do que isso. Quanto que custa todo mês para mim ter o meu material de serviço? Se você é story maker, seu celular. Todo dia ele tá morrendo um pouquinho. Se você não considerar quanto que custa, para você ter isso aqui, quanto que custa ele mensalmente, você tá ignorando a depreciação e isso pode estar fazendo você pagar para trabalhar. Quando a gente fala, cara, você está pagando para trabalhar. Por quê? Porque você está cobrando um valor que você não considera a depreciação de todos os seus equipamentos. E se você não está considerando esse custo, tu tá se fudendo, entendeu? E tem cliente que você vai cobrar errado e ele vai ficar quietinho, porque tem cliente que sabe disso. É para você também deixar de ser otário, porque tem cliente que também sabe disso. E provavelmente ele sabe que você não está considerando isso. Então você tem que considerar isso. Essa aula é longa, gente, mas eu quero que fique muito claro de uma vez por todas
para eu não precisar nunca mais regravar essa aula, tá? Porque a gente tendo esse conhecimento, todo mundo, a comunidade toda, de freelancers criativos, pegando no macro, isso melhora para todo mundo. Vamos continuar. Agora a gente vai falar aqui sobre o custeio por absorção. O que é custeio por absorção? Nada mais é que a gente conseguir pegar os nossos custos fixos. Lembra do custo fixo? O que é custo fixo? Custo fixo são os custos que, independente se você tiver serviço, você vai ter que pagar, tá? O aluguel. Como você pega esse custo fixo e absorve ele no seu projeto, ou seja, no seu serviço lá, ou seja, no meu institucional. Vou pegar o exemplo aqui, institucional. Como que eu pego esse custo fixo e boto no meu institucional? Eu vou cobrar o que vem todo mês para mim? Se eu tenho o meu custo lá, vamos supor que o meu custo para trabalhar todos os custos fixos dá R$700. Eu vou pegar aqui e vou botar R$700 aqui no institucional? Eu só faço um institucional? Não. Então você tem que absorver esse custo fixo no seu projeto. Outra coisa também que a gente precisa descobrir, nossas horas faturáveis, tá? Que é realmente o que a gente tá fazendo ali na mão na massa, né? As horas que a gente está trabalhando e realmente está sendo produtiva, que é diferente de jornada. Horas faturáveis e jornada é coisa distinta. Então, se eu trabalho, vamos supor que eu defini que, cara, eu trabalho 8 horas por dia. 8 horas por dia. Você trabalha, isso aqui é a jornada. Você trabalha essas 8 horas por dia, 100%, diretão, 8 horas por dia, editando, fazendo arte, social media, analisando métrica. Não, você tem, dentro dessas 8 horas, tu tem agendamento que você tem que fazer, olhar, prospecção, prospectar, caralho, a letra é feia, hein? Mas ignora. Então, tem várias atividadezinhas que a gente vai fazendo ali no dia a dia, que quando você vai ver, você não são as suas horas faturáveis. Geralmente, se você leva em consideração uma jornada de 8 horas, embora que eu sei que a gente que é freelance, às vezes a gente trabalha aqui batendo as 10 horas, às vezes, não quero ser CLT, para não ter que trabalhar 8 horas por dia. Aí vira freelance, aí trabalha 10, 12, é foda. Geralmente, levando em consideração 8, tu vai ter de horas faturáveis aqui 5, 4, dependendo, tá? Então, também é importante a gente saber isso, beleza? Vamos lá. E como que a gente descobre o valor da nossa hora? É essa fórmula aqui. Calma, não precisa se assustar. Eu sei que matemática assusta, mas não foca nisso aqui agora. Eu só quero que você entenda toda a lógica por trás, tá? Porque tem coisa que facilita a nossa vida, tem ferramenta que já faz isso pra gente. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu só preciso que vocês entendam a lógica. Tá? Então, valor hora, nada mais é que seus custos fixos, isso aqui não é vezes não, tá, gente, porque eu abreviei aqui, mais depreciação dos seus equipamentos, show, sobre, dividido aqui por dias trabalhados, vezes suas horas faturáveis. Isso aqui é a fórmula para a gente descobrir o valor da nossa hora, da maneira, olha só que lindo, correta, tá? Então, se você já não considera a depreciação dos seus equipamentos, você já está fazendo isso errado. Então, eu te convido, se você está fazendo isso errado, e não sabia, deixa o like aqui e já se inscreve no canal, porque eu vou produzir vídeo aqui pra gente deixar de ser otário. Eu falo isso, eu era otário também quando comecei, eu edito vídeos desde os 14 anos de idade. Você acha que eu sabia isso tudo aqui? Não, isso aqui eu fui aprender na faculdade depois, entendeu? E eu, tive que estudar 3 anos, tô passando aqui pra você de graça, já mastigado. Então, entende essa porra. Vamos lá. Também tem o custeio por ABC, que é o que mais faz sentido pro nosso serviço, né? Pensando em freelancers criativos. Qual a ideia disso aqui? Basicamente é você cobrar, entender, listar todas as suas atividades, tá? Como assim? Um editor de vídeo, ele não cobra só para editar. Se ele cobra só para editar, ele tá cobrando errado. Nesse serviço existe decupagem, existe briefing, existe reunião de alinhamento, existe color, você fazer a correção de cor ali. Olha quanta atividade tem. A ideia disso aqui, pra gente, é que mais faz sentido pra gente chegar no nosso valor certo. É você considerar tudo isso aqui. Todas essas atividades. Todas as atividades que você faz, tá? Quando você tá fazendo ali um projeto pro seu cliente. É esse aqui que a gente vai usar. Então, se você quiser se aprofundar mais, é só você pesquisar aí sobre custeio por atividade, custeio ABC, beleza? Mas tudo que eu tô explicando aqui é o que você precisa. Vamos lá. Quando a gente tem isso tudo que eu falei, aí existe essa fórmula aqui. Eu sei que matemática assusta, gente, mas é importante entender só a lógica, tá? O preço de venda correto, ele tem que ser custo direto totais, que aí tu pega aquela porra toda lá, que eu falei lá do início, sobre 1 menos margem de lucro mais imposto. Isso aqui é o seu preço de venda. Porque a gente também tem que considerar imposto. Você quer imposto aí nos seus projetos, gente? Se você não considera, tá cobrando errado. Vamos lá. E chegamos no final. Presentinho. Agora que você sabe
como precificar, porque você já sabe. Agora você sabe tudo que você precisa para precificar o valor do seu serviço de maneira certa, de maneira correta, de maneira profissional. Como os profissionais precificam, como as empresas precificam, como você deve precificar. Tá? Agora que você sabe, eu vou te dar um presentinho. O que é um presentinho? Uma planilha que faz isso tudo. Caralho, é muito foda, né? É muito foda. Caralho. Sério, eu realmente quero que o máximo de freelancers a gente vai mudar. Eu quero mudar a porra do mercado. Eu quero que, caralho, não, ninguém vai fazer mais a gente de otário, né? Porque tem empresa, tem cliente aí que sabe, cara, que a gente precifica errado por ignorância. Porque é realmente, vai ter gente ignorante que aí acaba ferrando quem ama trabalhar com isso, entendeu? Porque é aquilo que eu volto lá no início que eu falei. Barreira de entrada pequenininha, barreira de entrada muito pequenininha. O cara com 10 tutoriais no YouTube, ele consegue aprender a mexer no Canva e começa a prestar serviço de fazer arte pro Instagram, no seu. E isso ferra toda a comunidade, toda essa comunidade de freelancers criativos. Tá? Então eu vou deixar o link de um vídeo, tá? É de graça, tá? Grátis. Essa planilha aqui que eu vou deixar no link. Primeiro comentário fixado vai estar lá o link onde você vai ser direcionado para uma aula onde eu vou te mostrar como que você usa a planilha, tá? E o que eu te peço, tá? O que eu te peço como retribuição disso? Né? É grátis porque tem gente que cobra isso aqui. Tem gente que cobra essa planilha que eu vou disponibilizar para você. Tem gente que cobra. Você tem que pagar para ter acesso a essa planilha. Dando ela de graça para você. Uma planilha que eu montei com toda essa teoria aqui que eu expliquei para você. Toda essa teoria nela, a ferramenta. Você só vai ter que preencher lá e já vai ter o seu preço de venda. Beleza? Então vou deixar no link fixado o link para você ir para essa aula onde eu vou te mostrar a planilha e como você faz para precificar os seus serviços. Então se você é videomaker, freelance e quiser me ajudar, só compartilhar esse vídeo com outros filmmakers, outros freelancers que não sabem precificar para aprender de uma vez a precificar o seu serviço. Beleza? Tamo junto. Deixa o like no canal e se inscreva. Beijo e até a próxima.